Meus queridos irmãos e irmãs, domingo, dia do Senhor. Aqui estamos reunidos para participarmos da Santa Missa. Então acolho todos vocês, as crianças, as famílias. Na última quinta-feira nós celebramos a grande festa de Corpus Christi, o corpo de Cristo, o sacramento da Eucaristia. E nós celebramos assim com muita gratidão no coração, porque o Senhor nos deixou esse grande presente, que é a sua presença no meio de nós, a presença real de Jesus na hóstia consagrada. E Ele é o nosso companheiro de caminhada. Por isso, no dia de Corpus Christi, nós fazemos a procissão. Nós caminhamos com Jesus e Jesus caminha conosco. E nós caminhamos em direção à casa do Pai. A vida é uma procissão, é uma peregrinação. Marchamos em direção à casa do Pai com Jesus ao nosso lado. Por isso, São Paulo, hoje, na segunda leitura, diz que Deus preparou para nós um lugar, uma morada. E essa casa, esse lugar, não foi realizado, não foi construído por mãos humanas, mas foi construído pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus quem preparou o lugar para nós. Porque se somos família de Deus, como nós ouvimos nas leituras, Deus quer os seus filhos junto de si. Logo, a nossa casa não é o cemitério, não é o túmulo, mas é a casa do Pai. Por isso, Paulo também, na segunda leitura, diz que nós devemos olhar para as coisas do alto, olhar para as coisas invisíveis, olhar a vida com o olhar da fé. Não ficar só com as coisas visíveis, mas buscar as coisas invisíveis. Agradecer a Deus a presença dele no meio de nós e a redenção e a salvação que ele realizou com a sua paixão, morte e ressurreição. Também na segunda leitura, Paulo diz que o homem exterior, com o tempo, o nosso corpo vai se arruinando. E o nosso homem interior vai se renovando. É bem isso. Do ponto de vista biológico, os anos passam, a gente vai se enfraquecendo, surgem doenças, problemas, dificuldades, limites. Mas, ao contrário, o homem espiritual, o homem interior vai crescendo, vai se renovando. É um movimento contrário, né? E é lógico que nós devemos buscar essa renovação interior. Tem gente que se preocupa de modo demasiado e exagerado com o próprio corpo e se esquece de dedicar a mesma atenção para o seu espírito, né? Outros, ao contrário, cuidam demais do espírito e desprezam o corpo. Dois extremos. Extremo não leva a lugar nenhum. Precisamos buscar o equilíbrio. Nós cuidamos do nosso corpo, da nossa saúde, mas não podemos descuidar do nosso espírito. Cuidamos do nosso espírito, mas não podemos descuidar do nosso corpo. Enquanto os anos passam, o ideal seria que o nosso espírito crescesse, o nosso homem interior pudesse crescer, né? Se isso não acontece é porque estamos meio que paralisados ou estamos descuidando, né, desse nosso interior, que é fundamental nos dias de hoje. Vamos olhar a primeira leitura, como é interessante. A primeira leitura é o relato da queda, do pecado original. Vejam, Deus criou o ser humano e o colocou num jardim, num paraíso, e entregou tudo ao ser humano. Adão e Eva, que representam nós humanos, o ser humano. Então, tudo foi confiado a nós. E Deus colocou apenas um limite: não comer dos frutos da árvore do bem e do mal. Por quê? Porque
comer do fruto da árvore do bem e do mal seria se igualar a Deus, seria se equiparar a Deus. Então Deus confiou ao ser humano uma liberdade, um lugar adequado para crescer, para viver, e colocou apenas um limite. Gente, apenas um limite: não comer dos frutos daquela árvore. Só que Adão e Eva, que somos nós queremos uma liberdade absoluta, sem nenhum limite. Não é isso que todos pedem? Uma liberdade absoluta. Eu sou dono da minha vida, do meu corpo, eu faço o que eu quero. É isso que se prega hoje. Então nós queremos uma liberdade absoluta que não existe. Liberdade absoluta gera escravidão. É só olhar o entorno. Aqueles que pedem liberdade absoluta não estão felizes, porque não existe liberdade absoluta. Toda liberdade tem alguma referência, alguma baliza, algum limite. Senão nós não podemos conviver. E aí o que acontece? Adão e Eva, que somos nós, não aceitaram esse único limite que Deus colocou. Em nome da liberdade absoluta, desobedeceram, e aí o pecado entrou no mundo. E quando a gente passa o limite, a desgraça acontece, o pecado entra. Mas o que acontece nesse texto? Mesmo na hora do pecado, mesmo depois do pecado, o que Deus faz? Chama Adão. Adão, onde você está? Deus estende a mão para Adão. Mensagem: mesmo após a queda, mesmo após a desobediência, Deus não deixa de se comunicar com Adão e Eva. Deus não deixa de se comunicar com os pecadores. É o próprio Deus que foi ao encontro de Adão. Adão, onde você está? Onde você está? Veja que interessante. No momento da queda, Deus chama Adão, não para condená-lo, mas para estender a mão e oferecer o quê? Oferecer o perdão. O perdão, né? Conosco, infelizmente, isso não acontece. Na hora que as pessoas erram, nós nos afastamos. Nós temos muito ainda o que aprender. E tem gente que já se acha perfeito, top. Ixi, estamos tão longe. Quando alguém fala uma coisa, a gente exclui, não se relaciona mais, vira assim. Agora no Face é excluir, né? Exclui assim. Como a gente exclui no Face, gente, isso tudo vem para a vida. Da mesma maneira que a gente exclui no Face, a gente exclui das nossas relações. E olha o que Deus faz. Deus não excluiu não, Deus estendeu a mão. É impressionante esse texto. Poderíamos ficar aqui a manhã toda, mas as crianças não vão aguentar, porque tem batizado e vocês também não. Mas esse texto é fantástico. Não é um texto de história de Adão e Eva. É um texto que relata a nossa vida, a nossa condição. Isso fala a vida. Adão e Eva somos nós, é a humanidade. Então vejam, Deus estende a mão. E aí vem a outra questão. O mesmo ser humano que pede a liberdade absoluta, na hora que Deus estende a mão e diz: o que aconteceu? Foi Eva. Aí vai até Eva, foi a serpente. Se a serpente falasse, ele ia jogar por mim mais alguém. Gente, isso não acontece hoje. Nós que pedimos a liberdade, na hora de responder pelos nossos atos, a gente sempre inventa uma desculpa. Que raio de liberdade é essa? Na hora de você responder, você cai fora e joga a culpa nos outros? É isso que acontece, gente. Sempre alguém é culpado. Aí você sai da posição de culpado para uma posição de vítima. Ah, foi Adão, foi Eva, foi a serpente, foi meu pai, foi minha mãe, foi o professor, foi o pai, foi não sei quem. E a gente vai nessa, a vida toda se enganando, e perde a chance de ser feliz. O ideal seria, é lógico, que em traumas precisam ser trabalhados. Para isso nós temos a terapia, a espiritualidade. Mas não dá para ficar
ficar a vida toda jogando a culpa nos outros. Chega um momento que você tem que assumir, pegar o comando da sua vida e dizer: não, eu posso superar isso, Deus está no comando. É interessante esse texto, né? Nós precisamos aprender com esse texto a assumir as nossas responsabilidades, a ter humildade de dizer assim: eu errei, Senhor, eu errei, pisei na bola, me perdoe, pronto. Não é melhor do que fazer tudo? Assume, Deus está estendendo a mão, aceite o perdão dele e recomece a sua vida. E vamos para o Evangelho. Veja, Jesus está fazendo bem, curando pessoas, a multidão vai até ele e os parentes não compreendem. Alguma coisa está acontecendo, ele está fora de si. Aí vem os autores da lei, as autoridades religiosas, ele está possuído. Isso ainda acontece hoje, quando a gente faz o bem. No lugar de a gente apoiar o bem que os outros fazem, a gente inventa uma desculpa para desmoralizar o outro. Está fora de si, está agindo em nome do mal, em nome do demônio. Não, já se viu? Como é que você pode fazer o bem em nome do mal? Veja o que fizeram com Jesus. Os próprios parentes, as autoridades, atribuíram as obras boas de Jesus a Satanás. Não é? Como é que Satanás pode fazer o bem? Como é que Beelzebul pode fazer o bem? Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir as obras de Deus a Satanás. Atribuir o bem que Deus faz ao mal. Do mal não pode vir o bem. Uma árvore má não pode dar bom fruto. O pecado contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás as obras de Deus. É uma ofensa ao Espírito Santo, porque o bem que Jesus fazia, ele fazia em nome do Pai, em nome do Espírito Santo que agia nele. É a Santíssima Trindade que nós celebramos domingo passado, Deus que é família. E aí Jesus diz: todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Esse texto é um pouco difícil, mas como é que Jesus não perdoa esse pecado, se ele deu a vida por nós? O que significa então o pecado contra o Espírito Santo? É fácil, é o fechamento. É a pessoa que recusa aceitar que Deus está agindo em Jesus Cristo. É uma pessoa que está totalmente fechada, impermeável à palavra certa, impermeável, não passa nada. Uma pessoa fechada pelo orgulho, pela vaidade, pela presunção, a pessoa que quer uma liberdade absoluta, que não coloca Deus no horizonte como referência. Então o pecado contra o Espírito Santo é esse fechamento, é não permitir que Deus haja na nossa vida, não aceitar a oferta de perdão que Deus ofereceu a Adão e oferece a cada um de nós. Entendeu? Então não é Deus quem não perdoa, é a pessoa que se fecha ao perdão. Por isso esse pecado não terá perdão, porque enquanto a pessoa estiver fechada em si e não aceitar a graça de Deus, como é que Deus vai agir? Então é a própria pessoa que não aceita o perdão, que dispensa Deus. E Deus não violenta, Deus é tolerante, é paciente. Ele não entra roubando a porta, chutando. Ele espera. Enquanto a pessoa permanecer fechada, não é que Deus não queira dar o perdão, é que ela não quer receber o perdão. Entenderam, né? Vejam, esse é o pecado contra o Espírito Santo. E por fim Jesus disse: minha mãe e meus irmãos, minha família somos nós, são aqueles que procuram fazer a vontade do meu Pai. Adão e Eva desobedeceram. Então Jesus está propondo o quê? A obediência. Fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não rouba a nossa liberdade, gente. Pelo contrário, fazer a vontade de Deus garante uma verdadeira liberdade. Vou repetir: fazer a vontade de Deus não rouba a nossa liberdade, ao contrário, garante uma liberdade verdadeira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.